Opa rapaziada, passando aqui no começo do vídeo pra avisar que esse vídeo ficou bem longo e eu pretendo criar vídeos mais longos assim. Mas o problema é que quanto maior o vídeo, mais tempo ele consome do meu dia e eu não tenho um dia inteiro pra ficar produzindo vídeo pra vocês. E eu não queria fazer isso, mas eu peço que por favor se inscrevam, deem like, sigam, compartilhem o vídeo pra me ajudar a dar aquela forcinha, por favor. Porque eu gosto muito de fazer vídeo pra vocês e eu gostaria realmente de poder continuar fazendo isso sem atrapalhar o resto do meu dia. Agora que falei isso, fiquem com o vídeo. Episódio 7 do Morrendo em Daylight. Começamos exatamente onde paramos. Sequestraram nosso querido e amado cientista Zero e agora precisávamos voltar para a base do Rise para recuperar nosso colega. Quando chegamos tivemos uma grande surpresa. Não tinha soldados na entrada como antes. Isso era muito estranho. Claramente era uma armadilha. E agora eu tinha que arrumar alguma forma de subir até o telhado. Demorei um pouco fazendo parkour para lá e para cá, mas finalmente achei uma rota que me levava até o telhado. E aqui estava cheio de soldados do Rise fortemente armados. Mas você acha que eu tomei? Você acha que eu morri? Claro que não, eu tenho um plano. Eu fui agachadinho atrás dos meus inimigos com arco e flecha. Aproveitei bastante o tempo que eu tinha pra mirar na cabeça e atirava. Alguns, obviamente, eu não acertei porque eles estavam com a cabeça baixa. Mas a maior parte foi de primeira e sem preocupação. E eu fiquei murmurando o tempo todo que eu queria uma habilidade que me permitia dar uma facada pelas costas, matando direto o inimigo, em vez de eu precisar de um arco e flecha completo pra isso. Mas tudo bem, porque eu consegui matar todos os soldados do telhado facilmente no stealth, que é o que eu gosto bastante de fazer. Qualquer jogo que tiver a possibilidade de ir stealth com um arco e flecha nas mãos, eu vou fazer isso. Depois de simplesmente humilhar todos os soldados do Rise matando a base da flechada, eu encontrei a entrada para dentro da base do Rise. E lá dentro mesmo eu contactei a GRE torcendo que eu tivesse pelo menos uma ajuda. E adivinhe, não foi a GRE que mandou uma mensagem, e sim os caras do Ministério da Defesa, que falaram que a GRE foi limitada em seu acesso e agora era com eles que iam explodir a cidade agora mesmo. Só que nosso querido e amado protagonista Quinn falou para darem mais tempo, porque tinha um cientista muito perto de encontrar a cura. E até o cara tava meio relutante, afinal um cientista de uma cidade em ruínas dificilmente ia conseguir encontrar uma cura, mas o cara decidiu nos dar um tempo com uma mínima esperança de algo bom acontecer. Voltei ao massacre com o Miser Arc Flecha, só que o problema é que o primeiro inimigo que eu encontrei estava sentado com a cabeça agachada de costas. Então obviamente eu não acertei o headshot, mas tentei acertar de segunda, falhei, terceira, falhei. Eu só matei ele quando já era tarde demais. Ele já tinha gritado, já tinha chamado a atenção de todos os outros caras. E agora o arco e flecha seria bem mais difícil de ser utilizado. Mas acho que alguns são surdos e os que não são surdos têm pouca memória, porque todos simplesmente esqueceram que eu existia e que simplesmente um dos colegas deles gritou do nada. Então eu pude voltar a ser stealth. Mas meu stealth não conseguiu durar quando eu cheguei no estacionamento subterrâneo, porque lá era aberto demais para eu me esconder e atirar pelas costinhas, e todos lá me viram. E o pior, essa foi a parte mais difícil desse lugar, porque todos os inimigos tinham uma arma de fogo, tinham granada, tinham tudo, velho. Então arco e flecha tava difícil de se usar aqui, e até na arma de fogo tava ruim, porque eu dava 1 bilhão de tiros nos caras e eles não morriam. É impressionante que era mais fácil matar de arco e flecha do que arma de fogo. Eles me davam tanto dano com essas armas de fogo que eu não conseguia nem chegar perto para atacar de curta distância. E até mesmo se eu conseguisse, eu não conseguia atordoá-los. Eles atiravam em mim enquanto eu tava batendo neles. E adivinha quem morria primeiro nessa situação? Então eu decidi arriscar e usar as outras duas tipos de flechas que eu tinha, que era a flecha flamejante e a flecha explosiva. E velho, flecha explosiva era muito eficiente contra os soldados do Rise. E depois desse momento eu sempre carregava 1 milhão de flechas explosivas só para momentos que eu fosse fazer missão principal que envolvia os caras do Rise. Só que também, velho, tinha momentos sacanas, velho, porque eu acertava uma flecha explosiva na cara dos meus inimigos e eles não morriam. Os caras voavam até o teto, batiam no chão e sobrevivia para me atacar de novo. Eu não sei se era a dificuldade que fazia eles terem tanta vida assim ou se era só porque esse jogo é maluco, mas velho, isso é sacanagem, velho. Sobreviver a uma explosão. Foi difícil, eu morri várias vezes, mas depois de matar todos os caras do vaso, eu encontrei nosso querido colega. Tá, bora cair na armadilha. Tá, porra! Quem está aí? Relaxa, doutor, sou eu. Crane, graças a Deus. Escute, isso é importante. Não estou mais a salvo, obviamente. Mas minha pesquisa não pode morrer comigo. Você não vai morrer, doutor, mas temos que tirar você daqui. Então fale baixo, por favor. Sim, ok. Mas entenda,
Minha pesquisa, ela precisa chegar até o Dr. Camden. Foi por isso que passei o material para Jade. Sei que você disse que entregaria, mas ela estava lá. E o tempo é essencial. É, realmente. Doutor? Rapaz. Caralho! Os bichos são rápidos. Parece que basta uma falsa esperança para abrir a boca do bom doutor. Caça escorpião agora, não poupe recursos. Só um prazer. E esses dois? O que faremos com eles? Vocês nunca vão encontrá-la, nunca. E não vou falar mais nada. Não vou tirar nada de Estou menos preocupado em fazer você falar do que prevenir sua fuga, doutor. Seu saco, filho da puta, ele é um idoso! Ah, tá. Doutor. Se eu fosse lá falar, ah, tá, foi mal, velho. Pensei que ele era jovem, velho. Com essa carinha de neném. Ai, cacete, olha o dele, cara, seu filho da puta, ele é um idoso. Esse protagonista fala cada coisa idiota, velho. Ele já viu que o Wise era um cara sádico, maluco, agressivo e psicopata. A primeira interação que tivemos com ele literalmente cortou a mão de um cara que fez piada com isso. Então eu não entendo essa surpresa dele com ele é um idoso. Não, tipo, o Crane parece todo um bom samaritano e tal. Ele chega mó pimposo, mó bonitinho. Ele é um anjo da guarda. Por que isso aqui é um idoso? Ah, merda. É, merda mesmo, eu tô fudido. Doutor não, o Você vem idoso. até nós como uma cobra na grama. Crane, em um mundo de mentiras, você é o pior mentiroso de Do todos. que você tá falando? Responde, filho da Em puta! teoria eu nem menti até agora. Quer dizer, menti O sim. controle é o que vocês americanos fazem melhor. Nada mal. Calei a boca dele por um momento. Oxi. Esse cara já não tá com uma arma? Deixe, Crane. Sim, senhor! Não, deixa o cadáver comigo, velho. Deixa eu lutear, velho. Eu sou Zé Lutinha, velho. Não, os cadáveres não. Levaram os cadáveres. Sobreviva na arena? Ai, cacete! Me tacaram praticamente seminu na arena, porque tiraram todos os meus itens, eu tava realmente só na mãozinha. Eu tinha que matar todos esses zumbis. Nem a minha maior arma, a voadora, iria ser útil nesse momento, porque eram muitos zumbis e sempre que eu dava uma voadora eu ficava exposto a um ataque. Então eu usei o cérebro e o terreno ao meu redor como arma, porque ele tava cheio de armadilhas e os zumbis morriam quase instantaneamente ao tocar nelas. Então eu me enfiei num buraco cheio de armadilhas e fiquei chutando zumbis em direção às armadilhas, matando eles. E funcionou um pouco, só que também não era perfeito, porque os zumbis conseguiam passar também pelas armadilhas e me meter o cacete. E como eu tava numa área fechada, eu não conseguia fugir direito deles. Yes! Um facão! Agora sim! Oi? Agora não, velho. Ah, claro que ele vai cair apontado pra mim. Nossa! Não! Zumbi normal, zumbi corredor, zumbi cuspidor, zumbi explosivo, zumbi com marreta grande e agora zumbi grandão, fortão, mutante. Mais algum zumbi clichê e genérico vai aparecer no jogo? Não tô falando que eu não gostei, só tô falando que é genérico. Acho que a única ideia original desse jogo foi uns zumbis voláteis mesmo. Lutar contra esse zumbi fortão, grandão, gigante, mutante não foi nem um pouco fácil. Além de ter muita vida, ele tinha uma armadura que cancelava ataque, então eu tinha que ficar batendo até quebrar uma parte da armadura. E as partes expostas, que não estavam com a armadura, também tava sendo difícil acertar, porque eu batia e mais acertava a armadura, que é o braço dele. A melhor estratégia era fazer ele correr até mim pra ele bater nas armadilhas e com ele atordoado eu poderia encacetar ele na porta por um tempo. Tava funcionando, até que começou a aparecer zumbis juntos, velho. Já não era difícil bastante, só um negócio normal, agora apareceram 1 trilhão de zumbis corredores. Não era nem zumbi normal, era tudo corredor mesmo. E foi chato matar todos eles. Depois de matar todos os zumbis corredores, eu voltei na estratégia de ficar parado na frente de uma armadilha e esperar aquele gigante vir até mim correndo com tudo pra ele dar uma cabeçada na armadilha e ficar atordoado. Eu tenho uma certa fobia de bichos enormes, gigantes, colossais e parrudos andando em minha direção. Mas pra derrotar esse maldito demolidor, eu precisava vencer meus traumas e enfrentá-lo de frente. Demorou bastante, mas no final eu fiz tudo isso pra acabar assim. Mas falta muito pouco. É sério isso?
Desgraçado. Ah não, nem a pau. Nem a pau. Eu matei na faquinha, velho. Eu matei na faquinha, eu não acredito no que eu acabei de fazer. Ai, 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 o que foi? Sim, depois de espancar ele 1000 vezes, eu acabei matando ele sem querer na base da faquinha. E não foi por querer, aquele tiro foi só pra chamar a atenção dele. Foi muito engraçado esse ser o final do bicho. Mas agora que eu matei o Demolidor, eu estava com outros problemas, já que nosso protagonista estava cada vez mais perto de se tornar um zumbi. Recebeu uma diversão de qualidade, meus homens. Uma pena ser uma performance única. Isso não vai provocar o inevitável. Mas faça o melhor possível, hein? Ninguém vai poder dizer que nunca lhe dei nada, Crane. Um kit médico? Só isso? As habilidades não me surpreendem, Crane. A GRE seleciona bem seus agentes. Merda. Abaixem a plataforma. É. Olha o senhorzinho ali. O idoso. Foi mal. É idoso. Largue a arma. É, não tem muita opção, né? Caos, Crane. De qualquer jeito, a faca dele era boa mesmo. A verdadeira ordem das coisas. Pensar de outro modo é bobagem. Permita-me demonstrar. Hassan, pode me escutar? Perfeitamente. Publique o arquivo. Imediatamente, senhor. E pronto. Maníaco! Você acabou de condenar milhares de inocentes! É isso que seu maldito caos faz! Não sabe o que tem naquele arquivo, não é, Crane? Você só prova que estou certo. A GRE planeja transformar o vírus em uma arma e não achar uma cura. Só lucros interessam a eles. Vidas humanas não valem nada. E ao seguir as regras deles, você se tornou um macaquinho treinado. Patético. Tudo bem. Mate-me. Eu não, velho. Toma. Ah tá, que é fácil assim no jogo. Nem fudendo. Doutor, vem, vamos tirar você daqui. Crane, salve essas pessoas. Não, Elas não merecem passar por isso. Você me dê a pera aí. Foi inteligente, estão com o sangramento. O que está esperando, seus porcos? Atirem! Adeus, doutor. Ah, nem a pau que nenhum tiro acertou. Meu pai é bom demais. Nem Rambo, no auge da carreira, conseguiria fazer o que o Crane consegue, velho. Pelo amor, velho. O cara conseguiu eliminar 2 caras com uma arma. E ainda decepou a mão do líder, velho. Intancável isso. E esse vaso estancando o sangramento com uma tocha enquanto grita nosso nome é de arrepiar. O cara sabe muito das coisas, velho. É de longe o melhor personagem desse jogo. É o Gold, velho. É o Sigma, é o Red Pill, é o fodão, velho. Enquanto nosso protagonista ficou chorando porque um idoso teve sua perna esfaqueada, a Rai estava tranquilão com o braço decepado. Depois de sobreviver a tiros, explosões e tudo mais, eu finalmente consegui chegar de novo naquele estacionamento que, por incrível que pareça, não tinha um único soldado e eu consegui simplesmente fugir, sem problema nenhum. Depois de sair da base do Rice, começou a dar outra merda, porque eu estava me transformando em um zumbi e estava cada vez mais perto de virar um mordedor. E eu tava pensando também que o jogo tava bugado, porque eu não conseguia correr por nada. Eu conseguia andar, conseguia escalar, mas não conseguia correr. E até hoje eu não entendi se tava certo isso ou se tava bugado, porque eu não conseguia correr, mas eu conseguia fazer todo o resto. E aleatoriamente meu personagem convulsionava um pouco mais, até que ele finalmente desmaiou. E o problema é que a gravação da live também crashou nesse momento e eu não posso mostrar o que aconteceu e só falar mesmo. De alguma forma que até hoje eu não sei como, os caras da torre conseguiram nos encontrar e nos levar para uma doca segura, já que o Rice estava nos procurando em todo canto. E depois de nos dar antizina, a gente conversou um pouco e descobrimos que a Jade foi
foi com alguns redentores lá pro setor 0, que era a outra parte da cidade onde começou a infecção. E a Jade foi pro setor 0 porque era lá onde estava o Dr. Camden, que queria a parte da pesquisa que agora a Jade estava levando pra ele. E como a gente estava preocupado com a nossa querida Jade, também fomos atrás dos redentores para eles nos levarem ao setor 0. Opa, rapaziada, passando aqui no começo do vídeo pra avisar que esse vídeo ficou bem longo e eu pretendo criar vídeos mais longos assim. Mas o problema é que quanto maior o vídeo, mais tempo ele consome do meu dia e eu não tenho um dia inteiro pra ficar produzindo vídeo pra vocês. E eu não queria fazer isso, mas eu peço que por favor se inscrevam, deem like, sigam, compartilhem o vídeo pra me ajudar a dar aquela forcinha, por favor. Porque eu gosto muito de fazer vídeo pra vocês e eu gostaria realmente de poder continuar fazendo isso sem atrapalhar o resto do meu dia. Agora que falei isso, fiquem com o vídeo. Episódio 8 do Morrendo no Dying Light. Continuamos exatamente onde paramos. Depois dos acontecimentos do episódio passado, Raiz queria comer nossa bunda de qualquer jeito, estava nos caçando freneticamente. Agora também precisamos ir atrás da Jade, que foi lá pro setor 0, que é a outra parte da cidade. Então o líder da torre nos aconselhou a falar com os redentores, que era um grupo que levava pessoas do setor 0 para as favelas e vice-versa. Eu só não entendo porque alguém gostaria de ir pro setor 0. Em teoria lá foi o início da infecção, então teria mais zumbis. Mas tudo bem, isso não importa. Chegando lá no cara que estava meio incerto sobre a gente, mas quando falamos que fomos nós que decepamos o braço do Wise, eles falaram que abririam o caminho e nos levariam até o setor 0 com muito prazer. Mas antes de ir pro setor 0, tinha duas coisas que eu ainda queria fazer nas favelas. E no caso, a primeira era farmar XP de sobrevivência, e tinha um lugar muito bom pra fazer isso. Tinha uma missão secundária onde eu tinha que entrar numa loja, ou sei lá o que era isso, e pegar 5 caixas específicas, e essas caixas me davam XP de sobrevivência. Só que se eu saísse pegando só 3 das 5 e voltasse pra missão, as pallets se reiniciariam e eu poderia ficar pegando mais e mais essas caixas. Então eu fiz isso, eu fiquei entrando e saindo, entrando, saindo, sem parar, pegando 3 caixas, depois saindo, voltando. E eu fiz isso por um bom tempo. E pra quem acha que é meio injusto e tal, eu ficar usando de mecânicas e bugs e glitches pra ganhar mais XP, saiba que eu tô nem aí, eu tô no jogo pra me divertir, eu vou fazer o que eu quiser. Depois de um bom tempo coletando, eu finalmente uni 33 pallets, que era praticamente o que eu achava que ia ser necessário pra mim. E antes de fazer a troca necessária que eu precisava pra realmente ganhar o XP de sobrevivência, eu decidi fazer a segunda coisa que eu queria nas favelas. E no caso era pegar meio que um easter egg do jogo. Bem no canto do mapa, numa ilhazinha isolada, tinha uma espada chamada Excalibur. Eu precisava ficar aparentemente longos 2 minutos inteiros segurando o botão de coletar item pra realmente pegar essa espada. Se não eram 2 minutos, eram 5 minutos. E tava indo tudo bem, eu tava segurando o botão e a espada tava sendo coletada aos poucos. Só que então... Você queria soltar o botão, putz, grila! E novamente o timer foi reiniciado e tive que ficar mais 5 ou 3 minutos segurando esse maldito botão. E depois de longo sei lá quanto tempo eu finalmente coleto ela. E sabe uma coisa engraçada dessa espada? Que ela é super forte, ela dá muito dano. E no final do jogo vocês vão ver eu brincando com ela. Mas eu não uso ela realmente durante a gameplay. Eu fui burro e decidi deixar essa espada só pro último momento. E no final eu não cheguei a usar ela de verdade. Pelo amor, velho. Essa espada tava mais perto de um item de colecionador do que realmente uma arma, de tanto que eu deixei ela guardada pro final. Voltei pra torre pra entregar as caixas em troca de XP, só que eu soube que tinha uma estratégia, onde se eu entregasse apenas 11 por vez, ou 15, eu ganharia mais XP do que se entregasse tudo de uma vez. Então eu fiz isso, guardei todas as minhas caixas num baú, peguei só 11 e fui entregando de 11 em 11 pro cara. Nessa brincadeira eu ganhei 3 níveis a mais. Junto com os 2 níveis que eu já tinha guardado porque não pretendia usar, eu ganhei 5 níveis. A primeira coisa que eu fiz foi pegar a habilidade do gancho, que era uma que eu queria muito, e vocês vão entender logo porque o gancho é tão bom. Logo em seguida peguei o ataque camuflado, que era muito útil também, já que eu tinha a camuflagem que me permitia me esconder dos zumbis, só que se eu atacasse um, todos me atacariam de volta. Só que agora com o ataque camuflado, se eu atacasse um, só esse um me atacaria de volta, enquanto os outros continuariam meio a boi
meu lado. E eu vou mostrar futuramente o quão útil essa habilidade foi. E depois de pegar essas duas habilidades, o resto das habilidades que eu poderia ter na categoria de sobrevivência já não eram mais tão importantes. Agora sim estávamos prontos para ir pro setor 0 e eu usei o gancho durante todo o caminho e ele era absolutamente incrível. Eu podia lançar o gancho de muito longe e absolutamente em qualquer lugar. Ele funcionava praticamente como uma teia do Homem-Aranha. Era muito útil para parkour e todo o resto, e o cooldown dele para usar é muito curto. Eu podia usar ele 2 vezes, depois ele carregava por uns 10 segundos só. Esse item é assustadoramente quebrado, velho. Tô muito impressionado que ele realmente existe, porque depois de conseguir ele, eu nunca mais tirei do inventário e eu tava sempre usando ele. E até mesmo em algumas missões principais ainda dava para usar o gancho, mas as mais importantes não dava, porque senão ia ser escaralhado de apelão. Bom, finalmente chegamos num local onde os redentores iriam, entre muitas e muitas e muitas aspas, nos levar até o setor 0. E sabe por que eu digo que é muitas aspas? Porque eles não levam a gente até o setor 0. Eles simplesmente abrem uma passagem dos esgotos e a gente tem que ir sozinho até lá, encarando 1 bilhão de zumbis no caminho. E um detalhe a se comentar é que novamente eles agradecem por a gente ter decepado a Mondo Rise. E velho, olha quantos zumbis tem aqui. Eles falaram que fizeram o possível para limpar o máximo de zumbis que tinham aqui, mas não, olha quantos zumbis tem nesse inferno. Eu tive que pessoalmente escaralhar com a vida de todos esses zumbis. Claro que para isso eu usei simplesmente a melhor arma de todas, o arco e flecha com bomba explosiva. Simplesmente as flechas explosivas se tornaram meu xodó, velho. Eu adoro essa arma. E outra coisa a se comentar é que nesse momento em diante o jogo não é mais tão difícil. Agora eu tenho armas mais fortes, habilidades mais fortes, e agora eu também tinha o gancho, que facilitava em muito todo o resto. Os inimigos já não eram mais um problema, porque com o ataque pesado eu conseguia matar eles muito mais fáceis. Também com as flechas explosivas eu conseguia explodir tudo que estaria no meu caminho, e o gancho era ótimo para movimentação. Nada mais me parava nesse jogo maldito. Mas tudo que é bom dá para ser melhor, porque ainda tinha mais 3 habilidades que eu queria na categoria de força para ser imparável. E uma delas era o pisão na cabeça, que agora sempre que eu derrubasse o zumbi eu poderia só simplesmente dar um chute na cabeça dele que dava hit kill. E eu usei bastante isso. Não cair na água, né? Amigo, me desculpa, mas tive que pensar de forma prática. Esse cara me tem na mão. O que? Não, Ei, não, não, o que não. você fez? Eu não tive escolha. Me desculpa. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu tô em uma armadilha? É, agora eu entendo porque os caras estavam agradecendo tanto, porque simplesmente eles estavam na mão do Rise, eram os escravinhos dele. E agora a gente tava dentro de uma armadilha, onde quando a gente desceu naquele buraco estavam me esperando vários soldados do Rise fortemente armados. Mas eu não era o mesmo de antes, não, agora eu era o Rambo, velho. Peguei meu arco e minhas flechas explosivas e sentei bala em cada um desses vermes miseráveis. Não sobrou um pra contar a história. Eu tinha feito muito bem em ter feito muita, mas muita flecha explosiva. Eram mais de 40 flechas explosivas que eu mirei na cabeça de cada um deles. Durante toda a minha gameplay nesse jogo eu usei mais arco e flecha do que realmente uma arma de fogo de verdade. Finalmente saí dos esgotos, mas continuei metendo flecha explosiva em tudo que respirava na minha frente. E finalmente, depois de muito lutar e muito andar, eu chego aqui. Eu chego na cidade velha. Ai, agora vai. Jade, é o Crane. Câmbio. Jade, é o Crane. Pode me ouvir? Maldição. Tudo bem. Hora de algo mais tradicional. Troy, é o Crane. Câmbio. Craig, que bom ouvir notícias suas. Em que posso ajudá-lo? Eu tô na sua área agora e adoraria trocar uma ideia. Onde eu te encontro? Você está aqui? No 0? Fantástico. Consegue ver 2 torres, uma maior que a outra, com andames ao redor? Nós chamamos elas de base. Siga em direção a elas e estaremos esperando. E velho, meu Deus, o setor 0 é incrível. O primeiro mapa nas favelas já era bem legal. A forma de você fazer parkour lá era divertida e bem contínua. Mas aqui no segundo mapa, o setor 0 é muito mais divertido, porque você já não tá mais se metendo num monte de casinha e tudo mais. Agora você tem que fazer parkour no alto de prédios e tomando muito cuidado para não cair tudo e encarar uma legião de ondas de zumbis. E é aqui, nesse mapa, que o gancho brilha muito.